O relógio marcava 6 da manhã, quando Cláudia Silva amarrou o cabelo em um coque apressado, vestiu o uniforme branco já um pouco gasto e suspirou fundo diante do espelho. Aos 36 anos, carregava no rosto marcas de noites mal dormidas, mas também a determinação de quem nunca permitiu que a vida a quebrasse por completo. Mãe solteira de Luana, uma adolescente de 16 anos cheia de sonhos, Cláudia encontrava nas longas horas de trabalho como técnica de enfermagem a única forma de sustentar a filha e manter viva a esperança de dias melhores. A rotina começava antes mesmo do sol nascer. Pegava 2 ônibus lotados até chegar ao hospital particular no centro da cidade. Durante o trajeto, pensava nas contas que se acumulavam na mesa da cozinha e no sonho de Luana: estudar medicina. A menina falava disso todos os dias, com brilho nos olhos. E era esse brilho que dava forças a Cláudia para suportar os plantões exaustivos. No hospital, o cheiro de desinfetante e o vai e vem apressado já a recebiam com a familiaridade de quem vive mais ali do que em casa. Marta, enfermeira mais velha e amiga de confiança, sempre estava por perto. Mais um dia, Claudinha? Perguntava com um sorriso cansado. Mais um. E que Deus nos dê paciência, respondia Cláudia, ajeitando o crachá no bolso. O setor em que trabalhava era um dos mais movimentados. Clínica geral. Emergências, atendimentos comuns e pacientes de todo tipo passavam por ali. Cláudia corria de um leito a outro, ajustando soros, verificando sinais vitais, consolando familiares aflitos. Muitas vezes fazia além da sua função, porque acreditava que cuidar não era apenas aplicar técnicas, mas tratar pessoas como pessoas. Mas o esforço raramente era reconhecido. Para muitos pacientes, técnicos de enfermagem eram apenas ajudantes. Para alguns médicos, eram invisíveis, engrenagens de uma máquina que funcionava sem nome. Cláudia já tinha ouvido frases que doíam mais que o cansaço. Chama a enfermeira de verdade. Você só segue ordens, não é? Ela engolia em silêncio, porque precisava do trabalho. Mas cada palavra dessas era uma pedra a mais sobre seus ombros. Naquele dia específico, o hospital estava lotado. O calor do verão tornava o ar pesado e as filas de espera aumentavam. Cláudia já tinha corrido de uma ala a outra quando recebeu a notícia de que um novo paciente havia chegado. Roberta, mulher de um empresário influente da cidade, acostumada a luxo e privilégios. O tipo de paciente que exigia atenção total e imediata. Cláudia suspirou fundo, ajeitou a máscara no rosto e seguiu para o quarto. Mal sabia que aquele encontro mudaria o rumo do seu dia e da sua vida. Cláudia caminhava pelo corredor iluminado por luzes frias de hospital. O som dos passos apressados de médicos e enfermeiros misturava-se ao barulho de monitores cardíacos e do sussurro de familiares aflitos. Respirou fundo, tentando encontrar forças para mais um atendimento, quando recebeu a ficha do novo caso. Roberta Vasconcelos, 42 anos, esposa de um dos empresários mais influentes da cidade. Cláudia já tinha ouvido o nome antes. Uma mulher acostumada a colunas sociais, festas luxuosas e viagens internacionais. Uma paciente que, segundo rumores, nunca aceitava esperar e sempre exigia privilégios. Ao abrir a porta do quarto privativo, Cláudia se deparou com uma cena que parecia mais com um camarim de artista do que com um leito hospitalar. Flores caras, bolsas de grife espalhadas e o celular de última geração em cima da cama. Roberta estava sentada, mexendo nas unhas pintadas de vermelho, sem ao menos erguer os olhos quando Cláudia entrou. Bom dia, dona Roberta. Eu sou Cláudia, técnica de enfermagem, e vou cuidar da senhora hoje, disse com um sorriso profissional. Roberta levantou os olhos devagar, avaliando Cláudia de cima a baixo com um olhar carregado de desdém.
Você demorou. Já faz mais de 20 minutos que eu pedi água. Aqui nada funciona direito? Cláudia engoliu em seco. Não era a primeira vez que ouvia esse tipo de reclamação, mesmo quando não tinha culpa. Peço desculpas. Eu estava finalizando um atendimento na emergência. Vou providenciar sua água agora mesmo. Roberta bufou, apoiando-se nos travesseiros. Eu não pedi desculpas, pedi água. É tão difícil entender. A frase caiu como uma lâmina fina. O tom de voz não era apenas impaciente, era carregado de desprezo. Para Roberta, Cláudia não era uma profissional de saúde, mas alguém que estava ali para servi-la como se fosse invisível. Cláudia manteve a calma, caminhou até a mesinha lateral, encheu o copo e entregou. Aqui está, dona Roberta. Demorou tanto que já perdi a vontade, disse afastando o copo com a mão. Cláudia respirou fundo, sentindo o peso de mais uma humilhação silenciosa. Não valia a pena discutir. Voltou a anotar os sinais vitais, tentando se concentrar no que realmente importava, o cuidado. Mas Roberta não parava. Olha, eu espero que você saiba o que está fazendo. Não quero ser tratada por gente que não tem estudo suficiente. Onde está o médico responsável? Quero falar com ele, não com você. Aquelas palavras ardiam. Cláudia tinha anos de experiência, estudara noites inteiras para se formar, fazia plantões de 12 horas e já tinha ajudado a salvar incontáveis vidas. Mas para Roberta, nada disso importava. Ela era apenas a técnica, alguém menor na hierarquia, alguém que poderia ser ignorada. Enquanto ajustava o soro, Cláudia tentou conter as lágrimas que teimavam em surgir. Aprendeu cedo que dentro de um hospital, profissionais como ela precisavam engolir ofensas para continuar. Mas por dentro, cada frase pesava. Na porta, Marta, a colega de trabalho, passou e lançou um olhar de solidariedade. Não precisava ouvir as palavras para entender. Já tinha visto muitas vezes esse tipo de cena. O desprezo travestido de exigência, a arrogância mascarada de direito de paciente. Roberta, no entanto, parecia se alimentar da própria impaciência. Vou ligar para meu marido. Ele não vai aceitar esse tipo de atendimento. Esse hospital é dele quase tanto quanto do Dr. Álvaro. Eu não estou aqui para ser maltratada por gente que deveria apenas obedecer ordens. Cláudia sentiu o coração apertar. Não era apenas uma paciente difícil. Era alguém que acreditava ter poder sobre cada pessoa naquele prédio. E, infelizmente, estava prestes a provar isso de forma ainda mais cruel. A manhã já ia alta quando o corredor da clínica geral ficou mais barulhento. Carrinhos de medicação deslizando, telefones tocando, familiares perguntando quanto falta. Cláudia atravessava aquela sinfonia com passos precisos, como quem aprende a dançar num piso cheio de cacos. Ela conhecia cada atalho, cada olhar que pedia ajuda, sem dizer palavra. Sabia quem sentia dor, quem sentia medo e quem, como Roberta, insistia em sentir poder. Ao entrar novamente no quarto privativo, Cláudia anunciou com gentileza técnica: Dona Roberta, vou verificar seus sinais e ajustar a taxa do soro. Está bem? Roberta ergueu o queixo como quem concede audiência. Faça direito, por favor. Da outra vez ficou pinicando o braço. Achei amador. A palavra amador pesou no ar. Cláudia respirou fundo, checou a punção com cuidado e fez o que sempre fazia. Técnica perfeita, mãos firmes, voz calma. O acesso está íntegro, sem sinais de infiltração. Ajustei a altura do equipo. Qualquer incômodo me avise. Eu já avisei. Você não ouviu? Roberta rebateu, dobrando o lençol como se quisesse desfazer a presença de Cláudia no ambiente. Cláudia anotou tudo na prancheta. Seu gesto era de profissional. Por dentro, sentia as fibras invisíveis do peito se repuxarem.
Não era a primeira crítica, não seria a última. Mas havia algo diferente naquela paciente, uma forma de falar que tentava o tempo todo diminuir. A campainha do quarto apitou. Roberta tinha descoberto o botão e passara a usá-lo como cetro. Agora o travesseiro, mais alto. Não, não assim. Você não entende instruções simples? Desculpe, vou ajustar novamente. Eu não quero desculpas. Quero competência. Entre um ajuste e outro, Marta apareceu na porta discreta, como quem oferece sombra num dia de sol. Precisa de ajuda, Claudinha. Cláudia sorriu com os olhos. Tá tudo sob controle. Roberta bufou. 2 para fazer o básico. Que desperdício. Se o meu marido visse isso... As 2 profissionais se olharam. Não havia o que responder. Às vezes, a resposta é continuar trabalhando bem, como testemunho silencioso. No meio da manhã, Cláudia foi distribuir medicações em outros leitos. No quarto ao lado, um senhor pós-operatório, seu Geraldo, segurou sua mão por um segundo. Você tem mãos de anjo, minha filha. Obrigado por me ajudar a sentar sem doer tanto. Essas frases, simples e limpas, eram a gasolina de Cláudia. Guardava-as em bolsos secretos do coração para os momentos em que palavras como as de Roberta vinham com espinhos. De volta ao quarto privativo, Roberta agora fazia videochamada com uma amiga. Amiga, você acredita que aqui é tudo devagar? A técnica, como é o nome mesmo? Ela olhou para Cláudia sem realmente vê-la. Enfim, a moça erra até para levantar um travesseiro. Vou falar com o Álvaro, ele resolve. Esse hospital é praticamente dele. Cláudia fingiu não ouvir. Escreveu no prontuário, conferiu a prescrição, checou alergias. Profissão é abrigo, repetiu para si mesma. A campainha soou de novo, quase de imediato. Água gelada. E troca esse lençol, esse tom me deprime. Claro. A cor do enxoval é padrão do hospital, mas posso trazer um edredom neutro se preferir. Traga 2 e chama o médico. Eu quero o médico. Agora. Cláudia avisou a secretaria da clínica que a paciente solicitava avaliação. Enquanto esperavam, mediu novamente pressão e saturação. Tudo estável. Dona Roberta, seus sinais vitais estão bons, mas o médico passará a qualquer momento. A qualquer momento? Isso não existe para mim. Eu marco o tempo. Você não entendeu com quem está falando? As palavras "com quem está falando" entraram como lâmina fina. Não faziam barulho, mas cortavam fundo. O relógio parecia mais alto. Cláudia sentiu um calor subir no rosto. Não era vergonha, era indignação contida. Olhou o crachá, lembrou da filha, Luana, estudando na mesa da cozinha, repetindo em voz alta os nomes de ossos e músculos. Um dia, mãe, vou vestir o jaleco, mas vou tratar todo mundo pelo nome. A campainha. De novo. E a comida? Eu pedi que fosse sem sal. Esse caldo está intragável. Você provou antes? Não posso provar, senhora, mas posso solicitar nova dieta à nutrição. Você sempre pode muita coisa e faz pouco. Chama o Dr. Álvaro. Ele resolve com uma ligação. Cláudia recolheu a bandeja sem derramar o amor próprio. No corredor, encostou por 3 segundos a testa na parede fria. 3 segundos, o tempo permitido para sentir antes de continuar. Marta a alcançou com um copo d'água. Bebe, respira. Você está certa. Ela está errada. Segue o protocolo. Cláudia assentiu. Eu sigo. O que me pesa não é o que eu faço. É o que ela tenta dizer que eu sou. Você sabe quem você é, Claudinha. E metade do hospital também. A outra metade aprende. De volta ao quarto, respirou como quem entra em sala de cirurgia. Roberta estava com o celular no viva voz, uma voz masculina, grave e impaciente do outro lado. O que está acontecendo, Roberta? Álvaro, isso aqui é um desastre. A técnica é lenta, atrapalhada. Troca, por favor.
Eu não quero essa pessoa me tocando. Cláudia sentiu a palavra essa pessoa pesar mais do que técnica. Era a tentativa de apagamento, reduzir alguém à coisa. A voz no telefone respondeu, seca. Estou a caminho. Manda ela esperar do lado de fora. Roberta sorriu, como quem move peças no tabuleiro. Você ouviu. Espera lá fora. Quando o dono chegar, a gente conversa do jeito certo. Cláudia baixou os olhos por um segundo, não em submissão, mas para não deixar a raiva transbordar. Fechou o prontuário, conferiu o soro, ajeitou o suporte. Eu estarei no posto, senhora. Qualquer intercorrência, basta chamar. Eu chamo o dono. Você não entendeu? Cláudia saiu. No corredor, o silêncio parecia mais respeitoso do que qualquer voz. Passou pelo quarto de seu Geraldo, que lhe soprou um força num gesto de polegar. Aquele pequeno gesto valeu mais do que um discurso. No posto de enfermagem, atualizou o sistema, descreveu objetivamente cada ação feita, cada pedido da paciente, cada resposta. Registrar é proteger-se. Marta encostou ao lado. Ele vem, né? Vem. E vai querer mostrar poder. Eu sei. Mas meu poder é do leito para dentro, e eu sei o que faço ali. As portas automáticas se abriram com um sopro de ar-condicionado. Um perfume caro antecedeu a presença de Dr. Álvaro Mendes. Passos firmes, jaleco branco impecável, o crachá com o logo do hospital, e atrás do crachá, a certeza de quem sempre foi obedecido. Ele não olhou para o posto, não cumprimentou ninguém. Foi direto ao quarto. Antes de entrar, lançou a frase que Cláudia já conhecia de outros plantões, em tom baixo, mas suficientemente alto para ferir. Se é para resolver, vamos resolver. E, por favor, sem amadorismo. Cláudia engoliu a réplica que ardeu na língua. Ajustou a máscara, endireitou as costas e foi atrás. Ela sabia o protocolo, sabia o paciente. Sabia o seu valor. O que não sabia ainda e descobriria é que, em poucos minutos, as mesmas mãos que eram alvo de desdém seriam as mãos mais necessárias daquela sala. Porque há palavras que ferem e há silêncios que sustentam. E, às vezes, é o silêncio profissional que prepara o terreno para a verdade que ninguém pode negar. O hospital particular onde Cláudia trabalhava ficava em Recife, cidade conhecida como um dos grandes polos médicos do Nordeste. Ali, entre corredores longos e salas cheias de tecnologia de ponta, centenas de vidas eram atendidas todos os dias. Mas, mesmo com toda a estrutura moderna, o que realmente pesava era a forma como as pessoas se tratavam. A manhã já ia alta quando o corredor da clínica geral ficou mais barulhento. Carrinhos de medicação deslizando, telefones tocando, familiares perguntando quanto falta. Cláudia atravessava aquela sinfonia com passos precisos, como quem aprende a dançar num piso cheio de cacos. Ela conhecia cada atalho, cada olhar que pedia ajuda sem dizer palavra. Sabia quem sentia dor, quem sentia medo e quem, como Roberta, insistia em sentir poder. Sim. Segue o texto conforme já desenvolvido, mantendo todas as falas e cenas de humilhação de Roberta até a chegada do Dr. Álvaro. E foi nesse mesmo hospital de Recife, tão respeitado por sua excelência, que a verdade estava prestes a se revelar. Não é o prestígio de uma cidade, nem o nome de um hospital, que define o valor de quem cuida. É o coração e a dignidade que sustentam cada gesto de humanidade. As portas automáticas da ala privativa se abriram com o sopro frio do ar-condicionado. O silêncio do corredor foi cortado pelos passos firmes de Dr. Álvaro Mendes. Aos 55 anos, era conhecido como um dos médicos mais influentes de Recife, dono de clínicas particulares e sócio majoritário daquele hospital de referência.
Seu jaleco branco impecável, o relógio suíço reluzindo no pulso e a postura ereta eram símbolos de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Ele não olhou para os funcionários no posto de enfermagem. Não cumprimentou ninguém. Passou direto, como se cada pessoa fosse parte da mobília. Atrás dele, 2 assistentes equilibravam prontuários e tablets. Álvaro não carregava nada além da própria arrogância. Ao entrar no quarto, encontrou Roberta com expressão teatral, como se fosse protagonista de uma novela. "Álvaro, graças a Deus você chegou. Essa mulher me trata como se eu fosse qualquer uma. Não sabe nem ajustar um travesseiro. Eu exijo que seja trocada." Cláudia estava ao lado do suporte de soro, terminando os últimos registros. Endireitou a postura e manteve o tom profissional. "Todos os sinais vitais estão estáveis, doutor. A punção venosa está íntegra e a paciente não apresenta intercorrências clínicas." Álvaro levantou uma das sobrancelhas como se fosse absurdo ouvir um relatório vindo de uma técnica. "Não perguntei o que você acha. Estou aqui agora. Pode se retirar." O golpe foi público, frio e direto. Cláudia sentiu o rosto queimar por dentro da máscara. Não era apenas a ordem para sair, era o apagamento da sua voz, a negação da sua competência. "Doutor, apenas finalizei o protocolo para que a paciente esteja segura." Ele girou lentamente o corpo na direção dela, o olhar de superioridade como faca. "Protocolo? Quem define protocolo aqui sou eu. A senhora não tem autoridade para falar de segurança diante de mim. Cuide do que sabe. Tarefas simples. O resto, deixe para profissionais de verdade." As palavras bateram forte. Marta, que acompanhava a cena do corredor, fechou os punhos em indignação, mas Cláudia permaneceu imóvel. Sabia que qualquer reação seria interpretada como insubordinação. Roberta sorriu satisfeita como criança que ganha brinquedo novo. "Viu só? Eu falei que ele resolvia. Aqui nesse hospital eu tenho voz." Álvaro, sem olhar para ela, completou: "O que a senhora tem é prioridade. E prioridade não se mistura com amadorismo." Cláudia deu um passo para trás, contendo a vontade de responder. Tinha consciência do peso da hierarquia, do crachá que Álvaro carregava e do poder que representava. Mas por dentro, algo começava a se revoltar. Não era apenas sobre ela. Era sobre todos os técnicos, enfermeiros e funcionários que diariamente eram desrespeitados, mesmo sustentando o funcionamento do hospital. Ao sair do quarto, passou pelo corredor e encontrou Marta, que sussurrou: "Força, Claudinha, a gente sabe a verdade. Ele pode ser dono do hospital, mas não é dono da sua dignidade." No fundo, Cláudia sabia. Em Recife, muitos viam Álvaro como símbolo de excelência médica. Mas para quem convivia com ele nos bastidores, era apenas mais um homem que confundia poder com humanidade. E naquele dia, a arrogância dele ainda teria que enfrentar uma verdade inegociável. Quando a vida de um paciente depende de segundos, quem salva não é o título na porta, mas a mão firme de quem está presente. Cláudia saiu do quarto de Roberta com passos contidos, mas por dentro carregava um terremoto. O corredor parecia mais longo do que nunca, iluminado pelas luzes frias que não aqueciam nada. Cada passo ecoava como se dissesse: "Você não é nada, você não é nada." No posto de enfermagem, encostou-se por um instante na cadeira giratória. Respirou fundo, fechou os olhos e deixou o corpo se curvar ligeiramente. O jaleco simples estava encharcado de suor, não pelo calor de Recife, mas pela tensão que consumia a energia em silêncio. Marta, sua amiga de longos plantões, percebeu o olhar perdido. Aproximou-se com uma caneca de café morno, daqueles que parecem não ter gosto, mas servem como abraço. "Toma, Claudinha, nem que seja só para esquentar as mãos." Cláudia segurou a caneca, mas não bebeu de imediato. Olhou para o café e viu nele um reflexo distorcido do próprio rosto.
Sabe o que dói, Marta? Não é o trabalho. Trabalho pesado eu já faço desde menina. É ser tratada como se a gente fosse invisível. Marta se sentou ao lado, cruzando os braços, deixando o silêncio abrir espaço. Cláudia continuou. Eu estudei. Passei noites decorando protocolos, aprendendo cada detalhe. Eu sei cuidar, mas para eles não importa. Para a paciente, eu sou a moça que não sabe arrumar um travesseiro. Para o Dr. Álvaro, eu sou a amadora que não entende segurança. As palavras ficaram presas na garganta e Cláudia sentiu os olhos marejarem. Apertou a caneca com força, como se quisesse extrair dela a coragem de se manter em pé. Eu sei que não devia deixar isso me afetar, mas às vezes me sinto apagada, como se eu pudesse sumir daqui e ninguém notaria. Marta balançou a cabeça devagar. Você se engana, Claudinha. Se você sumir, esse hospital para. São as suas mãos que mantêm pacientes de pé, não os discursos dele. Ele tem poder, sim, mas você tem vida, e vida vale mais que qualquer crachá. Cláudia respirou fundo, tentando segurar o choro, mas uma lágrima escorreu silenciosa, manchando o crachá com seu nome. Era como se dissesse, você existe, você tem nome, você não é invisível. Eu só queria que a Luana não visse isso, Marta. Ela sonha em ser médica, sonha em vestir o jaleco. Mas eu tenho medo de que, quando ela chegar aqui, encontre o mesmo desprezo que eu encontro todo dia. Marta pousou a mão sobre a dela. Talvez seja justamente por isso que ela tenha que chegar. Para mudar o que a gente não conseguiu. Para ser médica com alma de gente, não com pose de dono. As palavras entraram fundo. Cláudia fechou os olhos, imaginando a filha estudando na mesa da cozinha, cercada de livros emprestados, repetindo nomes de ossos, músculos e sistemas, como quem prepara o futuro. E pensou, eu aguento mais um pouco, pelo menos até ver o sonho dela florescer. No corredor, Roberta tocava a campainha de novo, exigindo atenção. Mas por um instante, Cláudia se permitiu ficar sentada, segurando a caneca, ouvindo a voz amiga de Marta. Porque às vezes, resistir não é levantar correndo para o próximo chamado. Resistir é lembrar que você é gente, antes de ser função. A chuva fina de fim de tarde lavava as calçadas de Recife quando Luana abriu o caderno de biologia sobre a mesa da cozinha. A lâmpada amarela fazia um círculo quente de luz em volta dos livros empilhados. Anatomia, fisiologia, um atlas de bolso com páginas gastas. Ao lado, um copo de café com leite e um pão com manteiga. O jantar simples de quem empurra o futuro com as duas mãos. O celular vibrou. Uma mensagem de voz de Cláudia. Filha, chego mais tarde hoje. O plantão apertou. Tua jantinha tá na geladeira. Te amo. A voz da mãe vinha firme, mas cansada. Luana fechou os olhos por um segundo, como quem reza sem palavras. Tinha 16 anos e um sonho que atravessava madrugadas. Ser médica. Mas, mais do que ingressar em medicina, ela repetia para si mesma um complemento que virara promessa. Ser médica sem esquecer nomes. O relógio marcava 19h48 quando a porta abriu. Cláudia entrou devagar, o uniforme um pouco amarrotado, os sapatos molhados da chuva. Luana correu e abraçou a mãe, sentindo o cheiro de desinfetante que já fazia parte dela como um perfume involuntário. Mãe, come primeiro, depois me conta do dia, disse, conduzindo-a para a mesa. Cláudia sorriu com gratidão, mas a expressão trazia o traço de quem carrega palavras que doem. Lavou as mãos, sentou e tomou um gole de água. Luana percebeu o tremor mínimo nos dedos, o mesmo tremor que via sempre que a mãe chegava de plantões mais difíceis. Foi a tal paciente do quarto privativo?
arriscou Luana, lembrando das entrelinhas que a mãe deixava escapar. Cláudia não queria pesar a filha com dores de adulto, mas também sabia que esconder demais cria vácuos onde a imaginação dói ainda mais. Contou apenas o necessário, a exigência injusta, o tom de desdém, a desautorização do Dr. Álvaro. Não citou todas as frases, não repetiu os piores termos, mas o suficiente para que a verdade aparecesse. A dor não vinha do trabalho, vinha do desrespeito. Os olhos de Luana brilharam de indignação. Ele te mandou sair do quarto na frente de todo mundo? Cláudia manteve a voz baixa. Mandou e disse que profissional de verdade resolvia. Eu registrei tudo, filha. Fiz o que sempre faço, certo e com calma. Calma? A palavra escapou como um estalo. Eu não quero calma. Eu quero justiça. Isso é abuso, mãe. Você sabe o que faz melhor do que muito jaleco caro por aí. Cláudia tocou a mão da filha, plantando-a de volta no chão. Eu sei o que faço, Lu. E sei também que raiva sem direção vira vento contra a gente. A gente precisa transformar isso em algo que muda as coisas, não só que desabafa. Luana respirou, tentando alinhar o peito. Pegou o caderno, virou para uma página em branco e escreveu no topo: Projeto Saúde chama pelo nome. Se eu passar em medicina, e eu vou passar, quero criar um programa dentro da faculdade. Práticas em hospital onde a gente treina postura, escuta, ética, jeito de falar. Ninguém entra numa sala sem chamar o técnico e o paciente pelo nome. E todo mundo aprende a agradecer antes de sair. Cláudia riu de leve, com os olhos marejados. Minha filha já quer mudar o mundo da cozinha de casa. Do lugar onde a gente está, devolveu Luana, com doçura teimosa. É daqui que o mundo começa pra gente, não é? O celular de Luana vibrou de novo. Grupo de estudo, Vestibular Recife 2025. Galera, confirmaram aula extra de biologia amanhã. Quem vai? Eu vou. Levo questões de fisiologia. Lu, tu traz teus resumos? São top! Ela respondeu que sim e, quase sem pensar, digitou outra mensagem, desta vez para Marta, a colega da mãe, cujo número guardava com carinho. Tia Marta, posso te ligar mais tarde? Quero te perguntar umas coisas. Mais tarde, com Cláudia, já de banho tomado e deitada um pouco, Luana ligou. Marta atendeu com a voz acolhedora de sempre. Minha linda, fala comigo. Tia, eu queria entender o que dá pra gente fazer quando um médico humilha um técnico. Tem algum canal? Uma ouvidoria séria? Eu não quero arrumar confusão para minha mãe, mas não dá pra engolir. Marta suspirou. Tem sim. Ouvidoria e comissão de ética. Mas a gente sabe como é. Demora-se, às vezes varrem para baixo do tapete. O que ajuda é registro, data, hora, quem estava, o que foi dito e ter gente por perto que assina junto. Então a gente registra, decidiu Luana. E eu vou levar esse tema para minha escola. A gente vai organizar uma roda com alunos de saúde, do técnico do Senac e uma prof de ética. Se a mudança não entra por cima, a gente empurra por baixo. Cultura. No dia seguinte, no intervalo da escola, Luana propôs a ideia à coordenadora. Apresentou um mini projeto. Saúde chama pelo nome. Ciclo de conversas sobre respeito entre equipes de saúde e pacientes. A coordenadora adorou. Ofereceu o auditório e sugeriu convidar alguém do hospital para ouvir. E quem sabe falar. À noite, na cozinha de casa, Luana montou um cartaz simples em cartolina. Saúde chama pelo nome. Quem cuida merece respeito. Quem sofre merece escuta. Quem lidera merece aprender. Cláudia observava de canto, tentando esconder a emoção. Havia cansaço em seu corpo, sim, mas havia algo mais forte sustentando os ossos. Orgulho. Sabe, filha, disse, enquanto partia um pedaço de bolo simples para as duas.
Quando eu vejo você assim, eu lembro porque eu aguentei tanto. Não foi só por falta de opção. Foi por causa do que a gente acredita. Cuidar é verbo grande demais para caber em crachá pequeno. Luana encostou a cabeça no ombro da mãe. Eu vou ser médica, mãe. Vou batalhar por bolsa. Vou estudar como louca. E quando eu entrar num quarto, eu vou lembrar que antes de mim passaram as tuas mãos. E eu vou pedir licença a elas, porque foram elas que sustentaram esse hospital quando faltou humanidade. Cláudia sorriu com um canto de riso que desmanchava o dia. Só te peço uma coisa. Não vira o que te feriu. Você vai ter poder. Usa para proteger, não para esmagar. Prometo, disse Luana, estendendo o mindinho como faziam quando ela era criança. Cláudia entrelaçou o mindinho dela no da filha, selando a promessa sem papel. Antes de dormir, Luana escreveu mais 2 páginas no caderno. Títulos grandes, setas, tópicos, ouvidoria, como acionar, registros oficiais, roda de conversa, pautas. Fechou com uma frase que ela mesma sublinhou 3 vezes. Respeito é procedimento padrão. Do lado de fora, Recife ainda pingava uma chuva mansa. Do lado de dentro, naquela casa simples, 2 mulheres alinhavam o mesmo futuro por caminhos diferentes. Uma segurava o hospital todos os dias com mãos invisíveis, a outra desenhava no papel um hospital que um dia não deixaria ninguém invisível. Porque o sonho que nasce ferido não escolhe vingança, escolhe propósito. E propósito, quando encontra estudo e coragem, vira ponte entre o que dói e o que cura. O dia seguinte amanheceu abafado em Recife. O ar úmido parecia grudar na pele e os corredores do hospital fervilhavam com o entra e sai de familiares, macas e carrinhos de medicação. Cláudia já estava em seu 2º turno seguido, os olhos pesados, mas a postura firme. No quadro de avisos do posto de enfermagem, havia uma anotação em vermelho. Quarto 512. Paciente Roberta. Prioridade absoluta. Atender imediatamente a qualquer solicitação. Era uma ordem direta, assinada pelo próprio Dr. Álvaro. Quando Cláudia entrou no quarto, encontrou Roberta sentada, o semblante carregado de impaciência. Finalmente! Eu chamei 3 vezes. Esse hospital precisa rever quem contrata. Cláudia, mantendo o tom profissional, respondeu. Desculpe a demora, dona Roberta. Eu estava auxiliando em uma intercorrência no setor de emergência. Já vou verificar o seu soro. Roberta não deixou terminar. Você sempre tem desculpas. É por isso que eu pedi ao Dr. Álvaro que resolvesse sua presença aqui. E ele me garantiu que eu não teria mais que lidar com incompetências. Cláudia respirou fundo e seguiu o protocolo. Higienizou as mãos, checou os sinais vitais e registrou na prancheta. Mas o que aconteceu em seguida foi além do que ela já havia suportado. Roberta apertou o botão de chamada e, segundos depois, Dr. Álvaro entrou acompanhado de 2 residentes e uma enfermeira-chefe. O quarto se encheu de olhares. Roberta aproveitou o público para encenar seu discurso. Aqui está a tal técnica que insiste em me atender. Eu já disse várias vezes que não quero mais os serviços dela. Não confio, não gosto, não serve para mim. Se esse hospital quer manter o meu nome na lista de clientes, sugiro providências. O silêncio caiu pesado. Cláudia permaneceu de pé, segurando a prancheta contra o peito. Não conseguia acreditar que a paciente repetia aquelas palavras, agora diante de colegas e superiores. Álvaro, em vez de amenizar, reforçou a humilhação. Senhora Roberta, eu entendo perfeitamente sua insatisfação. E como proprietário deste hospital, garanto que sua voz tem prioridade. Cláudia, por favor, retire-se. A partir de agora, outro profissional assume este caso. O coração de Cláudia bateu mais rápido, mas o rosto permaneceu sereno. A voz, embargada, conseguiu apenas dizer: Doutor, todos os registros estão atualizados.
O acesso venoso está limpo e a paciente apresenta sinais estáveis. Vou entregar o prontuário completo. Ela passou a prancheta para a enfermeira-chefe, que a recebeu com mãos trêmulas e olhos marejados. Ninguém ousava contrariar Álvaro, mas o constrangimento era visível. Roberta sorriu, satisfeita. Viu só? Aqui eu sou ouvida. Finalmente. Cláudia saiu do quarto com passos lentos, atravessando o corredor cheio. Familiares e outros pacientes testemunharam a cena. Alguns cochichavam, outros apenas olhavam com pena. Marta, que estava ao fundo, correu para abraçá-la discretamente. Não leva para o coração, Claudinha. Eles acham que tem poder, mas é só aparência. Mas por dentro, Cláudia sentia-se partida. Não era apenas mais uma ofensa, era o peso de ser desautorizada em público, diante de todos, como se sua dedicação de anos tivesse sido reduzida a nada. No vestiário, sentou-se no banco frio de madeira e deixou que as lágrimas corressem silenciosas. Lembrou-se de Luana, do cartaz em cartolina escrito "Saúde chama pelo nome". E pensou: se minha filha estivesse aqui, o que diria? Que eu mereço ser tratada com dignidade, mas quando a dignidade nos é arrancada diante de tantos olhos, onde é que a gente encontra força para continuar? Ela respirou fundo, enxugou o rosto e levantou-se. Sabia que não podia fraquejar. Ainda havia pacientes que precisavam dela, ainda havia vidas que dependiam de suas mãos. Porque a humilhação pode ser pública, mas a força de quem serve com amor é silenciosa, e ninguém pode arrancá-la. O vestiário feminino estava vazio. O som distante dos monitores cardíacos e da movimentação dos corredores parecia abafado atrás da porta. Cláudia se olhou no espelho rachado, o rosto cansado, marcado por lágrimas recentes. Passou as mãos pelo jaleco amarrotado, tentando alisar o tecido, como quem tenta alisar também as feridas invisíveis. Por um instante, pensou em largar tudo. E se eu simplesmente não voltar? E se eu sair por aquela porta e nunca mais vestir esse uniforme? A ideia lhe atravessou como um raio, rápida e dolorosa. Mas logo veio a imagem de Luana, sentada à mesa da cozinha em Recife, cadernos abertos, escrevendo com determinação: respeito é procedimento padrão. Cláudia respirou fundo. O silêncio dela naquele hospital não era escolha, era escudo. Escudo contra a hierarquia, contra a ameaça de perder o emprego, contra a falta de proteção para técnicos e enfermeiros que ousavam contestar. Sabia que existiam ouvidorias e comissões, mas também sabia como muitas denúncias sumiam nas gavetas quando envolviam gente poderosa como o Dr. Álvaro. Enquanto arrumava o cabelo, ouviu a porta abrir. Era Marta, trazendo uma garrafinha de água. "Tá aqui, Claudinha. Eu sei que você não bebeu nada desde cedo." Cláudia agradeceu com um aceno e um sorriso frágil. "Marta, até quando a gente aguenta? Até quando a gente vai se calar para não perder o emprego?" Marta encostou-se no armário, braços cruzados. "Até quando a gente lembrar para quem a gente trabalha de verdade? Não é para Álvaro, não é para Roberta, é para quem está na maca, na cama, no soro. Eles sim precisam da gente." Cláudia sentiu o peso da frase. Era verdade. O hospital podia ter donos e acionistas, mas a vida era sustentada pelas mãos invisíveis, que muitas vezes não eram chamadas pelo nome. Ainda assim, a dor de ser apagada diante de todos não se dissipava. "Marta, eu só queria ser vista pelo que faço, não pelo crachá que carrego. E você é, Claudinha, não por eles, mas por quem importa. Pergunta para o seu Geraldo do quarto 411. Pergunta para a dona Celeste da ala de geriatria. Eles sabem, eles sentem, eles lembram o teu nome." Um silêncio profundo tomou conta do vestiário. Cláudia segurou a garrafinha de água com força, como quem segura um voto silencioso. "Eu não vou desistir. Eu não vou deixar que me calem por dentro." De volta ao corredor, ajeitou o jaleco e retomou os passos firmes.
Alguns colegas lhe lançavam olhares de solidariedade, outros desviavam, temendo se envolver. Era assim. No hospital, as paredes falavam mais pelo silêncio do que pelas vozes. No fundo, Cláudia se perguntava: será que um dia esse silêncio vai estourar? Será que um dia alguém vai pagar o preço de tratar gente como coisa? Mal sabia ela que a resposta viria em breve. O destino se encarregaria de virar as peças, e seria justamente no quarto de Roberta que a verdade se revelaria. Porque até o silêncio tem limite, e quando a dignidade é testada no fio da navalha, a vida arruma um jeito de fazer barulho. Era começo de tarde no hospital em Recife, quando o ar pareceu ficar mais denso. O calor úmido batia nos vidros das janelas e o corredor da ala privativa tinha aquele burburinho constante de passos, rodinhas de carrinho, portas que abrem e fecham como respirações. Cláudia voltara à rotina nos outros leitos, tentando concentrar-se depois da humilhação pública. Conferiu pressão em seu Geraldo, trocou o curativo de Dona Celeste, organizou medicações no posto. Cada gesto tinha o cuidado de sempre, mas o peito trazia o peso de quem precisa ser 2 vezes perfeita para ser metade reconhecida. No quarto 512, Roberta mexia no celular e alternava reclamações com mensagens de voz para amigas. A enfermeira-chefe, pressionada por Dr. Álvaro, havia designado outra técnica para acompanhá-la. Cláudia evitava passar pela porta, não por medo, mas por higiene de alma. Até que o hospital, em sua lógica imprevisível, decidiu que era hora de interromper qualquer roteiro. Primeiro veio um toque de campainha mais insistente, diferente do capricho que Roberta exibira até então. Em seguida, um chamado pelo ramal interno, a voz tensa da técnica recém-designada. Posto! Aqui é do 512. A paciente está com falta de ar, sudorese. Precisa avaliação agora. Cláudia congelou por 1 segundo. A enfermeira-chefe já estava a caminho. O corredor, que antes parecia coreografado, se desorganizou em pressa real. A técnica do quarto reapareceu à porta pálida. Saturação caindo. Traz o cilindro. Cláudia olhou para Marta. Não houve diálogo. Houve reflexo. Em 2 movimentos, Marta puxou o cilindro de oxigênio do posto. Cláudia agarrou o oxímetro de dedo, um cuff de pressão e o carrinho de emergência portátil. Entraram no 512 com a objetividade de quem sabe que, em certos minutos, a vida escreve em letra miúda. Roberta estava descorada, respirando rápido, a mão pressionando o peito. Os olhos, antes soberbos, agora eram 2 faróis desorientados. Eu não consigo ar, disse, entrecortada. Calma, dona Roberta, a gente está aqui. Cláudia aproximou-se, conectou o oxímetro, ajustou o suporte da cama para semi-Fowler, tronco elevado, pediu à colega para iniciar oxigênio sob orientação da enfermagem. O visor do oxímetro oscilava, números que dançam quando o corpo pede socorro. Marta mediu a pressão. Pressão em queda. A técnica designada, nervosa, tentava abrir o kit de punção periférica extra, mas as mãos tremiam. Cláudia pousou a própria mão sobre a dela, firme, sem juízo. Só parceria. Fica comigo. Você segura a linha, eu confiro o acesso. Cláudia checou o acesso venoso já puncionado mais cedo. Pérvio, bom refluxo. Verificou o gotejamento do soro, avaliou rapidamente o local de inserção. O treino falava mais alto que qualquer ofensa. Acesso bom. Vamos manter. Marta chama o médico plantonista imediatamente e notifica o Dr. Álvaro que a paciente está em instabilidade. Marta correu até o ramal. Enquanto isso, Cláudia aproximou-se de Roberta, olhando nos olhos, a voz que amarra quem está se desfazendo. Dona Roberta, respira comigo. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Eu tô aqui. Eu vou morrer? Os olhos de Roberta se encheram d'água. A senhora vai respirar.
E eu não vou sair daqui. O monitor portátil confirmava a taquicardia. A saturação subia um pouco com o oxigênio, mas ainda longe do confortável. A enfermeira-chefe entrou trazendo o carrinho de medicações de emergência. O médico plantonista chegou logo atrás, já calçando luvas. Relato rápido, pediu. Cláudia respondeu no tom de manual, sem tremer. Paciente feminina, 42 anos, em uso de soro, relatando dispneia súbita, sudorese, taquicardia, PA em queda, acesso periférico pérvio, oxigênio iniciado, posição elevada, monitorização em andamento. O plantonista assentiu, concentrou-se na avaliação. Mantém O2. Vamos seguir protocolo de suporte. Prepara coleta se necessário. Mantém o acesso livre. Chama o eletro. Cláudia já antevia os próximos passos gerais de suporte, sem ultrapassar sua alçada. Garantiu via permeável. Manteve a paciente orientada. Verificou pele fria. Acompanhou sinais. Ao lado, a técnica que tremia começou a estabilizar as mãos, amparada pela segurança de Cláudia. Foi como se o corredor inteiro respirasse junto. Dr. Álvaro entrou apressado, jaleco aberto, a testa franzida mais por contrariedade do que por preocupação explícita. Parou por um segundo ao ver quem estava no leito. E quem estava coordenando o ambiente com precisão. Quem autorizou. Começou num reflexo de poder, mas o plantonista o cortou com a naturalidade de quem prioriza o essencial. Doutor, foco na paciente. Ela está instável, já em suporte, acesso ok, sinais monitorados. Vamos conduzir. Álvaro mordeu as palavras por um instante. Observou Cláudia dando apoio de cabeceira, orientando a respiração, ajustando o fluxômetro com a enfermeira-chefe, garantindo o conforto da paciente sem se atropelar. De repente, a frase que ele soltara mais cedo, deixe para profissionais de verdade, ficou pequena diante do que os seus olhos viam. Profissionalismo sem performance. Roberta tentou falar, a voz arranhada. Clau parou, engoliu seco. Dia, me ajuda. Cláudia assentiu. Simples como quem segura uma ponte. Tô aqui. Os minutos seguintes foram de 5 mãos fazendo uma coisa só. Plantonista conduzindo, enfermeira-chefe preparando materiais, Marta em comunicação, técnica ajustando o que Cláudia pedia em voz baixa e Cláudia ancorando a paciente, garantindo conforto, olhando o relógio, vigiando a saturação, atento escuta em todo o corpo de Roberta. Nenhum heroísmo de cinema, o heroísmo possível do plantão real. A saturação começou a responder. Devagar, como quem volta da beira de um penhasco. O coração desacelerou um pouco. A pressão, ainda baixa, mostrava tendência. O plantonista suspirou curto, daqueles que a equipe sabe ler. Estamos entrando no trilho. Mantém monitorização. Vamos solicitar avaliação complementar e seguir observação rigorosa. Roberta chorou em silêncio. As lágrimas não eram de raiva nem de capricho. Eram de medo. E medo, em hospital, é idioma que todo mundo compreende. Obrigada. Ela sussurrou, a voz falhando de vergonha e alívio. Cláudia não respondeu com discurso. Respondeu ajeitando a manta, secando com gaze a lágrima que caíra perto do curativo, conferindo o conforto do catéter. Às vezes, o cuidado é uma frase sem verbo. Álvaro ficou alguns passos atrás, observando. O plantonista anotou conduta e orientou vigilância estreita. Quando a equipe foi desfazendo o estado de emergência, o quarto ficou mais amplo, como se ganhasse janelas. Marta tocou de leve o antebraço de Cláudia, num gesto de eu vi. No posto de enfermagem, minutos depois, o registro clínico já estava sendo atualizado. Cláudia descreveu de forma objetiva hora, sinais, intervenções de suporte, profissionais presentes. Nada de adjetivos, nada de narrativa pessoal. Fato é escudo. Ao terminar, respirou. O corpo tremia agora que a tempestade tinha passado. De súbito,
Uma sombra parou na frente dela. Doutor Álvaro, o mesmo que a mandara sair do quarto, agora parado, sem frase pronta. A condução foi adequada, disse como quem ainda negociava com o próprio orgulho. Cláudia levantou os olhos serenos. Foi equipe, doutor, e protocolo. Ele respirou pelo nariz, desviou o olhar, como quem prende dentro uma rocha rachando. Mantenha o acompanhamento. Depois, falamos. Quando ele se afastou, Marta não resistiu a um sorriso mínimo. Depois falamos, Claudinha. Hoje foi profissionais de verdade. Amanhã, quem sabe, ele aprende a conjugar respeito no presente. Cláudia soltou um riso que era quase um suspiro. A mão passou no crachá. Nome visível. No 512, Roberta repousava com o peito menos aflito. Olhou a porta com cautela, como quem não sabe se merece a presença de quem pediu. Quando Cláudia entrou para a checagem, a paciente prendeu a respiração por um segundo, não de falta de ar, mas de vergonha. Eu fui injusta, disse baixo. Obrigada por não me abandonar. Cláudia apenas assentiu. Cuidar não cobra recibo. No corredor, Recife continuava com o barulho de plantão. Vidas indo e vindo, monitores apitando, elevadores abrindo, chuva fina recomeçando lá fora. E no meio de tudo, uma certeza estava se organizando, invisível e incontornável. Quando a vida pede pressa, títulos ficam pequenos e mãos firmes ficam grandes. O imprevisto não pediu licença. E foi justamente ele que revelou o que nenhuma hierarquia gosta de admitir. Quem salva não é quem manda, é quem cuida. Na manhã seguinte, o hospital em Recife parecia funcionar na mesma cadência de sempre. Pacientes chegando, exames sendo realizados, médicos cruzando corredores com pressa calculada. Mas para Dr. Álvaro, nada estava igual. A noite anterior havia deixado uma marca incômoda, difícil de silenciar. Sentado em sua sala ampla, paredes de vidro e móveis de madeira nobre, ele revisava relatórios financeiros do hospital. Mas os números pareciam borrados. O que voltava em sua mente, como um filme em loop, era a cena de Cláudia conduzindo com segurança o atendimento de emergência de Roberta. Ele se lembrava das palavras que dissera dias antes, diante de todos. Deixe para profissionais de verdade. E a imagem que se sobrepunha agora era a da técnica de enfermagem mantendo a calma, enquanto Roberta sufocava, orientando a equipe, cuidando com precisão. Não havia discurso que apagasse esse contraste. Álvaro apoiou os cotovelos na mesa e esfregou o rosto com as duas mãos. Era um homem acostumado a ser referência em Recife, dono de clínicas particulares, palestrante em congressos, fotografado em eventos sociais. Sempre que falava, esperava aplausos. Nunca confronto. Só que diante daquela realidade não havia aplausos. Havia silêncio constrangedor. A enfermeira-chefe bateu à porta trazendo prontuários para assinatura. Doutor, a senhora Roberta está estável, conduta mantida, os registros estão completos. Ele assinou sem ler. Quem fez o registro? Cláudia, doutor. Respondeu sem titubear. O nome soou como pedra caindo na água. Álvaro demorou mais do que o normal para devolver a pasta. Está correto? Sim, doutor. Objetivo, completo, técnico. Como sempre, a enfermeira saiu. Ele ficou sozinho, encarando o reflexo no vidro. Um homem que havia se tornado símbolo de autoridade, mas que agora se via ameaçado não por outro médico renomado, não por uma denúncia formal, mas pela verdade incontestável da competência de alguém que ele desprezava. No corredor, ouviu-se o burburinho discreto. Técnicos comentando entre si, pacientes cochichando que aquela moça que foi humilhada é quem salvou a paciente importante. Os corredores de hospital são como artérias, carregam não só sangue, mas também notícias.
E como todo corpo vivo, o hospital sabia quando uma verdade atravessava as veias. À tarde, Álvaro foi até o quarto 512. Roberta estava acordada, mas calma, cabelos presos num coque improvisado. Quando o viu, endireitou-se na cama. Álvaro, eu devo a minha vida a ela, disse direta. Ele franziu a testa. A técnica? Cláudia, corrigiu Roberta. Ela ficou comigo. Eu tratei mal, fui injusta, mas na hora que eu mais precisei, ela não saiu do meu lado. E você demorou. A palavra demorou entrou nele como ferro em brasa. Ninguém nunca ousava criticá-lo. Mas agora, a paciente influente, a mesma que alimentava seu ego com bajulações, dizia em voz clara que a diferença entre vida e morte não foi ele, foi ela. Álvaro tentou responder, mas a garganta pareceu seca. Limitou-se a dizer: vamos manter seu acompanhamento. O hospital está à disposição. E saiu antes que as próprias emoções traíssem sua máscara. No corredor, passou por Cláudia. Ela vinha de outro atendimento com a prancheta debaixo do braço. O olhar dos dois se cruzou por um segundo. Ele quis falar algo. Talvez um agradecimento, talvez um reconhecimento. Mas a palavra morreu antes de nascer. O máximo que conseguiu foi um leve aceno de cabeça, rápido, quase imperceptível. Cláudia não respondeu. Continuou andando passos firmes, como quem carrega dentro de si a certeza de que não precisa da permissão de ninguém para existir. De volta à sala, Álvaro fechou a porta e se apoiou na mesa. Pela primeira vez em anos, sentiu o peso de uma pergunta que evitava a todo custo. E se eu não for tão grande quanto penso? E se o meu poder for só aparência? O orgulho lutava contra a realidade. Mas a verdade já tinha se infiltrado no hospital como ar fresco. O dono hesitou, a técnica salvou. E Álvaro sabia que quanto mais tentasse abafar, mais forte essa verdade ecoaria pelos corredores de Recife, porque o poder pode até se sustentar na hierarquia, mas a dignidade se sustenta no que os olhos de todos viram, e ninguém pode negar. No fim da tarde, o céu de Recife começou a fechar em nuvens cinzentas. O hospital, com suas luzes frias e corredores bem encapados, parecia uma ilha de rotina em mar de urgências. Mas dentro de Cláudia, algo tinha mudado de lugar. Não era rebeldia, era propósito subindo à superfície. Depois do episódio no quarto 512, a paciente Roberta seguia estável, sob vigilância. Cláudia poderia ter se afastado daquele caso, como o Dr. Álvaro desejava. Poderia ter pedido para a escala a manter longe de polêmicas. Em vez disso, decidiu agir onde sua função alcançava, sem ultrapassar limites legais, sem bater de frente com ninguém, mas também sem aceitar que o silêncio virasse regra. No posto de enfermagem, ela abriu um caderno de capa preta, daqueles que parecem guardar segredos, e escreveu no alto: checklist de vigilância, quarto 512 e adjacências. Desenhou colunas simples: horário, sinais observáveis, conforto, acesso, comunicação. Não era um documento oficial, não substituía prontuário. Era uma ferramenta de equipe para que todos tivessem a mesma fotografia do paciente minuto a minuto. Marta, dá uma olhada? Pediu, mostrando o esboço. Marta percorreu as linhas com os olhos, o canto da boca erguendo de leve. Isso aqui é ouro. É simples, mas evita ruído. Quem viu o quê? A que horas? Bora aplicar já. Cláudia chamou a técnica mais nova, a mesma que tremeu durante a intercorrência. Vem cá, vamos alinhar juntas. Nada de medo. Medo a gente respeita, mas organiza. As três se aproximaram do 512 sem cerimônia. A enfermeira-chefe, que reconhecia a qualidade sem precisar de placa, encostou para ouvir. Cláudia explicou em tom baixo o passo a passo. Quem registra, quem confere, quem comunica, o que é mudança sutil, que merece aviso,
Como documentar sem opinião? Só fato. Olha como a pele dela reage ao toque, observa a respiração, confere se o cateter está confortável. Se notar qualquer diferença, chama, sem vergonha. A técnica assentiu, o olhar crescendo em segurança. De volta ao posto, Cláudia fez outra escolha. Registrou na ouvidoria interna a humilhação sofrida, sem adjetivos, com data, hora, nomes presentes e frases entre aspas. Não escreveu para ganhar nada, escreveu porque aprendeu que registro é proteção e semente de cultura. Ao finalizar, respirou como quem arruma a casa por dentro. No meio do plantão, Roberta pediu água. Quem entrou foi a técnica mais nova, com um sorriso tímido e postura alinhada. Dona Roberta, a senhora se sente confortável assim? Posso ajustar a cabeceira mais um pouquinho? Roberta hesitou, o orgulho e a gratidão duelando no mesmo rosto. Pode, obrigada. A palavra saiu áspera, mas saiu. A técnica sorriu com os olhos, marcou o horário no checklist e, ao sair, cruzou com Cláudia. Consegui, Claudinha. Ela agradeceu. Você conseguiu. E a gente segue. Devolveu Cláudia, contendo a vontade de aplaudir para não transformar cuidado em espetáculo. Mais tarde, no corredor envidraçado que dava vista para as mangueiras escuras, balançando ao vento, a enfermeira-chefe chamou Cláudia num canto. Eu li teu registro. Tá impecável. Sei que dói mexer nisso quando envolve dono de hospital. Mas do jeito que você escreveu, ninguém te pega pelo pé. Parabéns. Eu não quero guerra, disse Cláudia. Quero só que ninguém mais passe pelo que eu passei. Nem paciente, nem colega. É assim que guerra se ganha sem barulho, a chefe respondeu. Com processo bom. Seguindo o impulso certo, Cláudia pediu um debrief curtinho com a equipe que esteve na intercorrência. Plantonista, técnicas, Marta e a enfermeira-chefe. Reunidos num cantinho do posto, de pé, 5 minutos. Pontos fortes. Comunicação clara. Acesso já conferido. Posicionamento rápido. O que dá para melhorar? Gatilhos de aviso precoce e sinalização de prioridade no corredor. Proponho etiqueta vermelha discreta na porta quando houver instabilidade recente. Nada que exponha paciente, apenas um aviso técnico. Todo mundo de acordo? Cabeças assentiram. Processo nascia, sem anúncio oficial, sem banner no elevador. Cuidado vira rotina quando cabe num bolso e todo mundo carrega. Nos minutos vazios do relógio, Cláudia escreveu um bilhetinho e entregou à secretaria do andar. Treinamento relâmpago, 12 min. Comunicação de cabeceira. Quem? Equipe técnica e enfermagem do 5º. Onde posto, 17h40. Tema, dizer o que vê, o que faz, o que precisa, sem rodeio, com respeito. Deu a hora, encostaram meia dúzia. Cláudia não virou palestrante, virou par. Na cama a gente fala simples. Dona Roberta, vou checar sua respiração e deixar a senhora mais confortável. Se algo incomodar, me diga. Fez demonstrações de frases curtas. Combinou sinais entre a equipe, organizou quem fala o quê quando o médico entra para evitar interrupções atravessadas. Não foi contra ninguém, foi a favor do fluxo. Quando o relógio marcou 18 horas, Luana mandou mensagem. Mãe, a escola topou o projeto Saúde Chama pelo Nome. Depois te conto. Te amo. Cláudia encostou o celular no peito por um segundo, como quem encosta um talismã. A ponte entre a cozinha de casa e o corredor de hospital estava edificada. No fim do plantão, Dr. Álvaro passou pelo posto. Não parou, mas diminuiu o passo ao ver o checklist novo e a equipe alinhada, cada um sabendo seu papel. Havia algo ali que números de conferência não capturam, uma textura de respeito. Ele torceu o lábio, como quem sente que perdeu 1 centímetro do próprio palco. E que talvez isso tenha sido bom para o paciente. Quando a noite caiu de vez sobre Recife, a chuva engrossou.
O barulho no telhado competia com os apitos do monitor. Cláudia fez a última ronda do horário, checou conforto, acesso, respiração, pele, ansiedade, deixou um copinho de água ao alcance de Roberta, avisou que qualquer incômodo era só chamar. Cláudia. A paciente a deteve, a voz baixa. Eu lembrei do teu nome. Cláudia sorriu pequeno, como quem recebe e guarda. Obrigada por dizer. Boa noite, dona Roberta. No retorno ao posto, Marta encostou o ombro no dela. Sabe o que você fez hoje? Minha parte. Mais do que isso, você instituiu respeito sem assinar decreto. Quem sabe amanhã até o dono aprende o caminho. Cláudia olhou pelo vidro. A cidade brilhava molhada. Dentro do peito, nenhuma palavra de Álvaro. Todas as palavras de Luana. E, no caderno de capa preta, uma última linha antes da troca de turno. Quando a voz não cabe, o procedimento fala. Porque há hierarquias que mandam e há vocações que organizam. E quando a vocação organiza, a vida encontra passagem. A madrugada em Recife chegou abafada, com trovões distantes e relâmpagos riscando o céu além das janelas do hospital. Os corredores, mais silenciosos do que de dia, guardavam uma tensão diferente. O som dos monitores cardíacos, o gotejar ritmado dos soros, o suspiro de pacientes que lutavam contra dores e esperanças. Cláudia estava de plantão. Os olhos já cansados denunciavam as longas horas, mas a postura era de vigília constante. A vida no hospital não dava intervalo, e quando todos achavam que a noite seria tranquila, foi o quarto 512 que voltou a se agitar. Eram quase 3 da manhã quando a campainha tocou. A técnica mais nova, aquela que antes tremia nas mãos, correu até a porta do quarto. O checklist de vigilância criado por Cláudia já indicava que Roberta apresentava inquietação desde o início da noite. A pressão havia oscilado para baixo e a saturação, embora dentro da normalidade, mostrava tendência de queda. O alerta estava escrito em letras firmes: monitorar sinais precocemente, reforçar conforto, comunicar mudança sutil. Quando a técnica encontrou Roberta com respiração irregular, a mão apertando o peito. Cláudia, vem rápido! Em segundos, Cláudia e Marta já estavam ao lado. O treinamento relâmpago dado horas antes fez efeito imediato. Sinais agora, ordenou Cláudia, sem elevar a voz. A técnica conferiu a saturação, 88% e caindo. Marta registrou pressão, 8/5. O rosto de Roberta estava pálido, os olhos arregalados de medo. Cláudia manteve a calma. Oxigênio a 5 litros, máscara facial. Ajusta a cabeceira. Marta chama o plantonista. Técnica, registra a hora, 03:12. Enquanto a máscara era posicionada, Cláudia checou rapidamente o acesso venoso. Estava pérvio, mas o fluxo do soro precisava ser revisto. Comunicou à enfermeira-chefe, que acabava de chegar com o carrinho de emergência. Acesso ok, sinais instáveis, já em O2, monitor em andamento. Precisamos avaliar conduta de reposição. O médico plantonista entrou em seguida, mas dessa vez não encontrou um ambiente caótico como na crise anterior. Encontrou uma equipe organizada, cada um sabendo o que fazer. O checklist estava aberto no posto, atualizado com o último registro. A comunicação era clara, sem atropelos. Relato em 30 segundos, pediu o plantonista. Cláudia respondeu, voz firme. Paciente Roberta, 42 anos, instabilidade iniciada a 03/12, dispneia súbita, saturação 88% em queda, PA 8/5, acesso venoso pérvio, suporte O2 iniciado, cabeceira elevada, sinais monitorados. O médico assentiu e deu sequência às condutas específicas: prescrição de medicação, solicitação de exames imediatos, preparação para possível transferência à UTI, caso o quadro evoluísse.
A equipe seguiu o fluxo, como se ensaiada. Roberta, mesmo em sofrimento, conseguiu olhar para Cláudia através da máscara de oxigênio. Seus olhos marejados falavam mais do que qualquer pedido de desculpas poderia expressar. Era como se dissesse: eu confio em você. Eu preciso de você. Cláudia apertou de leve a mão dela, a voz baixa e estável. A senhora não está sozinha. Estamos aqui. Os minutos seguintes foram de tensão controlada. A medicação surtiu efeito. A saturação começou a subir lentamente. A pressão estabilizou em patamar mais aceitável. Quando o relógio marcou 03h40, a crise havia sido contida. O quarto, antes carregado de medo, agora respirava alívio. O plantonista olhou para a equipe e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Parabéns! Isso foi atendimento de excelência. Organizado, objetivo, humano, do jeito que tem que ser. No posto, ao atualizar o registro, Marta cochichou para Cláudia. Você viu? O doutor elogiou a equipe e não teve como não perceber quem foi que puxou isso tudo. Cláudia não respondeu com palavras. Apenas fechou os olhos por um segundo, deixando a sensação de dever cumprido aquecer seu peito. Não precisava de medalhas, mas havia uma vitória silenciosa. A competência tinha falado mais alto que a hierarquia. Na sala dos médicos, pouco depois, o comentário corria em voz baixa. A técnica, Cláudia, foi ela que organizou tudo. Essa mulher sustenta o hospital. Até o nome que tentaram apagar começava a circular com respeito. Enquanto a madrugada avançava, lá fora a chuva engrossava sobre Recife. E dentro do hospital, o que se fortalecia era uma certeza. Quando a vocação se alia à competência, nenhum título consegue abafar o som do cuidado verdadeiro. Porque na hora em que a vida está por um fio, não existe dono de hospital ou paciente de luxo. Existe só quem sabe cuidar e quem precisa ser cuidado. A manhã seguinte trouxe um sol forte sobre Recife, iluminando a fachada espelhada do hospital, como se quisesse revelar cada canto escondido. Dentro, os corredores já fervilhavam de conversas. O episódio da madrugada corria de boca em boca. Roberta teve outra crise, mas a equipe segurou firme. E em cada relato, um nome aparecia: Cláudia. No posto de enfermagem, Cláudia atualizava registros quando ouviu o burburinho crescer. O Dr. Álvaro se aproximava, acompanhado de 2 diretores e da coordenadora de enfermagem. O grupo trazia a solenidade de quem queria impor respeito. Ele entrou no posto com o jaleco impecável e o olhar duro, mas algo nele já não era o mesmo. Carregava a atenção de quem sabia que perdera o monopólio da narrativa. Bom dia. Quero saber quem estava de plantão no quarto 512 durante a madrugada. Disse em tom que soou mais como convocação do que como pergunta. A enfermeira-chefe respondeu: eu, Cláudia, Marta, técnica Juliana e o médico plantonista Dr. Henrique. Álvaro assentiu devagar, o olhar se fixando em Cláudia. Segundo relatos, houve instabilidade importante. A condução foi satisfatória? Antes que alguém respondesse, Dr. Henrique, o plantonista, entrou no posto. Seu tom foi objetivo, sem espaço para interpretações. Não só satisfatória, doutor, foi exemplar. A equipe agiu com rapidez e clareza. A técnica Cláudia fez o relato clínico em segundos, coordenou a vigilância, manteve calma e comunicação. Se não fosse a prontidão dela, a situação teria sido mais grave. O silêncio foi imediato. O elogio público vindo de um médico quebrou o script que Álvaro esperava conduzir. Marta e Juliana trocaram olhares discretos, orgulhosos. A coordenadora de enfermagem ergueu a cabeça como quem confirma internamente algo que já sabia. Álvaro pigarreou tentando retomar o controle. Muito bem. O importante é que a paciente está estável. Continuem assim. Mas não convenceu. A expressão no rosto dos diretores mostrava que a cena tinha sido clara. O reconhecimento estava posto.
E não era ele quem o distribuía, era a própria realidade. No quarto 512, Roberta também fazia sua parte. Em voz baixa, para a enfermeira-chefe disse: "Quero que registrem no meu prontuário o agradecimento a Cláudia. Eu a tratei mal, mas ela me salvou 2 vezes. E não vou esquecer." A notícia chegou rápido ao posto, e quando alguém comentou, todos ouviram. Mais um golpe contra a muralha de arrogância de Álvaro, porque quando até a paciente reconhecia, não havia como negar. Álvaro saiu do posto com passos firmes, mas a postura denunciava o incômodo. O corredor, que sempre o recebera com reverência automática, agora parecia diferente. Havia olhares que o acompanhavam, mas não eram de admiração, eram de avaliação. A autoridade dele começava a ser medida não pelo cargo, mas pelo contraste com o que todos tinham visto. A técnica invisibilizada se tornando indispensável. De volta à sala, ele se olhou no vidro fumê que refletia Recife lá fora. A cidade seguia viva, carros buzinando, gente trabalhando, a rotina normal. Mas no microcosmo do hospital, uma revolução silenciosa estava em curso. E o epicentro não era sua mesa de diretor, mas o posto de enfermagem, onde Cláudia escrevia com letra firme os registros que sustentavam vidas. O constrangimento de Álvaro não estava apenas no que os outros viam, mas no que ele mesmo já não podia negar. Quando a vida pediu competência, sua arrogância não serviu para nada. A manhã avançava no hospital em Recife, quando Roberta, ainda no quarto 512, acordou de um breve cochilo. O corpo estava mais leve, mas a alma carregava um peso diferente, a memória do medo. Naquela madrugada, quando o ar lhe faltava e a escuridão parecia definitiva, quem esteve ao seu lado não foi o médico famoso, nem os diretores engravatados. Foi Cláudia, a mesma técnica que ela desprezara dias antes. Roberta segurava o celular na mão, rolando mensagens de amigas que perguntavam sobre sua recuperação. Digitou uma resposta curta: "Estou melhor. Quase não deu tempo. Depois conto." Mas ao terminar, seus olhos se voltaram para a porta. Esperava ansiosa que fosse Cláudia quem entrasse. E entrou. Jaleco simples, prancheta no braço, olhar sereno. Cláudia cumprimentou com a mesma voz profissional de sempre. "Bom dia, dona Roberta. Como passou a noite?" Roberta engoliu em seco. O orgulho lutava contra a vergonha, mas não havia como escapar. "Eu passei, graças a você." Cláudia apenas assentiu, registrando sinais vitais, ajustando a cabeceira. Não buscava reconhecimento, buscava estabilidade clínica. Mas Roberta insistiu. "Cláudia, eu fui injusta. Te tratei como se você não tivesse valor. Disse coisas que não devia. Mas na hora em que eu achei que ia morrer, foi o seu rosto que eu vi. Foi sua voz que me segurou." Cláudia parou por um segundo, segurando o esfigmomanômetro nas mãos. Olhou nos olhos da paciente e respondeu com simplicidade: "Eu só fiz o meu trabalho, e quando a senhora precisar, vou continuar fazendo." Roberta sentiu as lágrimas subirem. Não é só trabalho, é cuidado, é humanidade. E eu não sei se um dia vou conseguir pagar o que você fez por mim." Marta, que acompanhava discretamente, percebeu o peso da cena. O quarto, que antes havia sido palco de humilhações, agora se tornava espaço de reparação. Roberta estendeu a mão, trêmula, e segurou a de Cláudia. "Obrigada, de verdade. Eu aprendi da forma mais dura que respeito não é favor, é obrigação. Você me ensinou isso." No corredor, a conversa ecoou rapidamente. Outros pacientes ouviram dizer que a senhora importante havia reconhecido emocionada a dedicação da técnica. Entre os profissionais, isso soava como justiça sendo feita, não em manchetes, mas em murmúrios de corredor que fortalecem a alma de quem carrega plantões pesados. Quando Cláudia saiu do quarto, Marta não se conteve. "Você ouviu?"
A mulher que te humilhou disse, obrigada. Isso vale mais que qualquer assinatura de diretor. Cláudia respirou fundo. Vale, mas ainda não muda a cultura. Uma flor sozinha não vira jardim. Mas é o começo, completou Marta sorrindo. Enquanto caminhava pelo corredor, Cláudia pensava em Luana, que naquela hora provavelmente estudava no colégio, rabiscando planos no caderno sobre respeito e ética. Talvez sem perceber, mãe e filha estavam empurrando o mesmo mundo na mesma direção. Uma dentro do hospital, outra dentro da escola. E naquele dia, no hospital de Recife, até quem a humilhou foi obrigada a reconhecer. A vida não respeita cargos nem aparências. Respeita mãos que salvam. O relógio marcava quase meio-dia, quando a direção do hospital em Recife convocou uma reunião rápida na sala de conferências do 5º andar. O motivo oficial era alinhamento de protocolos após intercorrência. Mas nos corredores, todos sabiam que se tratava de algo maior. O que acontecera com a paciente Roberta, a cliente importante, não podia passar despercebido. E os olhos estavam voltados não para os aparelhos de última geração, mas para as mãos que tinham garantido a sobrevivência dela. A sala encheu-se de profissionais, técnicos de enfermagem, enfermeiros, residentes, médicos e alguns administradores. Até Roberta, ainda fraca, pediu para ser levada em cadeira de rodas, insistindo que queria falar. O clima era diferente, pesado e tenso, mas também carregado de expectativa. Quando o Dr. Álvaro entrou, o silêncio se impôs. Ele ocupou a cabeceira da mesa, postura ereta, mas o olhar denunciava a fadiga de quem carregava mais que plantões. Carregava a própria consciência. À sua esquerda, a coordenadora de enfermagem. À direita, o diretor clínico. E espalhados, rostos atentos. Alguns desconfiados, outros esperançosos. Roberta foi a primeira a falar. A voz ainda frágil, mas clara. Eu cheguei aqui acreditando que dinheiro e status me dariam prioridade. Tratei mal quem cuidava de mim, humilhei quem não merecia. Mas, quando precisei de verdade, quem ficou ao meu lado foi a técnica Cláudia. Ela me salvou 2 vezes, e se hoje eu estou viva é porque ela não desistiu de mim, mesmo quando eu a desprezei. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns baixaram os olhos, emocionados. Outros assentiram discretamente. Roberta continuou. Eu quero que esse hospital reconheça isso. Quero que o nome dela seja lembrado não como a técnica que errou, mas como a profissional que me salvou. Álvaro pigarreou, visivelmente desconfortável. Estava diante de uma plateia que esperava sua palavra. Por segundos, pareceu lutar contra a própria língua, até que disse em tom controlado: de fato, os relatos confirmam a atuação da técnica Cláudia. Sua conduta foi exemplar. Reconheço aqui, diante de todos, que sem sua intervenção, a paciente poderia não estar entre nós. O reconhecimento soou engolido, mas estava dito. E, dito diante de todos, não podia ser apagado. Cláudia, sentada discretamente no fundo da sala, sentiu o coração acelerar. Não levantou, não sorriu, não buscou palmas. Apenas baixou a cabeça em respeito, como quem recebe e guarda. Mas a sala reagiu. Marta começou um aplauso tímido que logo foi acompanhado por outros. Em segundos, o espaço se encheu de palmas fortes, prolongadas, vindas de colegas que sabiam exatamente o peso daquele momento. Cláudia respirou fundo, deixando o som atravessá-la como o vento que limpa a poeira acumulada. Não era vaidade, era validação. Era a vida dizendo que o silêncio dela tinha, enfim, encontrado eco. Roberta, na cadeira de rodas, virou-se para Cláudia com os olhos marejados. Obrigada e me perdoa. Cláudia respondeu com serenidade. Não precisa me pedir perdão. O que importa é que a senhora está viva. É para isso que a gente está aqui. No fundo da sala, alguns técnicos se entreolharam.
Era como se todos tivessem ganho um pedaço daquele reconhecimento. Porque, ao aplaudir Cláudia, a equipe inteira se sentia menos invisível. Álvaro permaneceu sério, mas por dentro sabia que tinha perdido algo que o cargo não sustentava mais: o monopólio do prestígio. O hospital inteiro agora sabia quem havia salvado a paciente, e não foi ele. Na saída, Marta abraçou Cláudia com força. Você percebeu, Claudinha? Hoje aplaudiram o que sempre foi verdade, só que desta vez ninguém conseguiu apagar. Cláudia sorriu pequeno, com lágrimas contidas. Sentia-se leve, mas consciente. Aquela virada não era só dela. Era de todos os que, como ela, passavam noites inteiras sustentando a vida e muitas vezes recebiam em troca apenas silêncio. Porque, quando a verdade encontra coragem, até quem humilhou precisa reconhecer. E o respeito que antes era negado se torna público diante de todos. O sol de fim de tarde descia sobre Recife, tingindo de dourado as janelas do hospital. No corredor do 5º andar, uma placa simples, recém-parafusada na parede, chamava a atenção de quem passava. Saúde chama pelo nome. Respeito é procedimento padrão. Não havia logomarcas nem nomes de diretores. Tinha sido um pedido da coordenadora de enfermagem, apoiado pela equipe e, desta vez, assinado sem vaidade pelo comitê clínico. A placa não era um troféu, era um lembrete, um compromisso silencioso de um hospital que tinha aprendido, à sua maneira, com tropeços e testemunhas, que dignidade não se negocia. No posto, Cláudia revisava a escala da semana, marcando com caneta azul os plantões mais críticos e com caneta verde os intervalos que tentaria, pela primeira vez em muito tempo, reservar para si. A vida não tinha ficado leve de repente. Plantões continuam longos, emergências continuam imprevisíveis e a hierarquia não vira algodão de um dia para o outro. Mas havia algo diferente no ar, como quando a chuva forte termina e a cidade respira, um fio de respeito atravessando as rotas. Claudinha, olha aqui. Marta chegou trazendo um envelope pardo. Era um ofício interno, timbrado, com linguagem seca. Instituição do Protocolo de Comunicação à Beira-Leito, CBL. 3 páginas, tópicos curtos. Checklist de vigilância incorporado ao prontuário eletrônico. Debriefs de 10 minutos após intercorrências. Etiquetas de prioridade discreta na porta. Assinaturas do diretor clínico, da coordenação de enfermagem e do proprietário médico. Ele assinou. Disse Marta sem teatralidade, mas com um brilho que dispensava discurso. Cláudia passou os olhos pelas linhas e guardou o papel numa pasta transparente. Que vire rotina. Aí, sim, é vitória. Mais tarde, a porta do 512 se abriu pela última vez para Roberta. Alta hospitalar concedida. Sem maquiagem de capa de revista, o cabelo preso sem perfeição, olhar de quem passou por dentro do próprio orgulho e viu do outro lado a fragilidade que iguala. Ela segurava um envelope menor. Cláudia, chamou cuidadosa, como quem pisa em chão novo. Eu escrevi uma carta que fica com você, se aceitar. Não é para postar nem para mostrar no hospital. É só para que você saiba que eu aprendi. Que vou corrigir em casa o que errei aqui. E que vou agradecer pelo seu nome cada vez que a vida me der fôlego. Cláudia recebeu a carta e assentiu. Não prometeu ler na frente dela. Guardou perto do peito, no bolso que não aparece em foto nenhuma. Certos agradecimentos se cultivam por dentro. No saguão, a movimentação comum de toda a tarde. Elevadores, vozes, passos curtos. Dr. Álvaro aguardava a passagem livre, mãos no bolso do jaleco. Quando viu Cláudia, não desviou. Aproximou-se um passo, 2, medindo o próprio orgulho como quem caminha com sapato novo. Técnica Cláudia. Começou formal, mas sem frieza.
Eu li os relatórios, participei dos debriefs e... Respirou como quem engole uma pedra. Aprendi coisas que não via. Não peço desculpas por protocolo. Eu peço por verdade. Eu errei. Obrigado por cuidar quando eu hesitei. Cláudia segurou o olhar dele sem agressividade. Não havia triunfo ali. Havia justiça quieta. A gente erra no escuro, doutor. O hospital é grande. O que clareia é nome e procedimento. Se o senhor ajudar a manter, já é suficiente. Ele assentiu. Não prometeu mundos, prometeu processo. E pela primeira vez, isso pareceu muito. Naquela noite, a chuva voltou leve sobre Boa Viagem. E Luana ajustou o microfone do auditório da escola. O banner de cartolina estava preso com fita crepe no fundo do palco. Saúde chama pelo nome. Entre professores, estudantes e alguns profissionais convidados, Marta ocupou a primeira fileira. Cláudia, escondida nas cadeiras do fundo para não tirar o protagonismo da filha, segurava o celular, o coração batendo como antes de uma passagem de plantão. Luana começou com simples. Eu não vim ensinar nada aos mais velhos. Vim lembrar aos mais novos aquilo que não pode se perder quando o jaleco chega, que todo mundo tem nome, que hierarquia organiza, mas não mede valor, e que cuidado é verbo grande demais para caber num crachá pequeno. Apresentou em 15 minutos o protótipo do projeto. Rodas de conversa com técnicos e enfermeiros, simulações de comunicação, escuta ativa entre equipes, ouvidoria acessível com retorno real. Nada de slogans, procedimentos que cabem no bolso. No final, um estudante levantou a mão. Mas isso muda de verdade? Luana sorriu, olhando para o fundo do auditório, onde sua mãe a encarava com olhos de mar. Muda devagar, respondeu, até que muda de vez. Primeiro vira hábito de meia dúzia. Depois viram de sala, aí de andar. Até que um dia a placa entra na parede e ninguém lembra que um dia precisou de coragem para existir. No hospital, Marta enviou para Cláudia a foto da placa novinha, refletindo a luz do corredor. Embaixo da imagem, só 3 palavras. Entrou, ficou, merecido. E foi assim que a história que começou com humilhação terminou com política da casa. Ninguém virou santo, ninguém virou estrela, mas o nome de quem cuida parou de ser empurrado para a margem. Cláudia passou pelo 411, onde seu Geraldo ainda se recuperava e guardava em si aquele talento raro de agradecer com olhos. Ela arrumou a manta, chamou-o pelo nome, ouviu a respiração ficar mais tranquila. Saiu em silêncio. Cuidado, não faz barulho. Do lado de fora, Recife brilhou como quem termina um dia difícil e se permite esperança. O hospital seguiu vivo, com suas dores e urgências. Mas em algum lugar entre o posto e a porta, entre o jaleco e a pele, uma cultura começava a mudar. Não porque alguém gritou mais alto, e sim porque alguém insistiu no que é certo. Dignidade não tem hierarquia. Tem nome, mãos e procedimento. E quando o respeito vira procedimento, o milagre não é raro. É rotina.